Olá, como é que vai? Beleza? Bem-vindo aí a mais um programa de Ciclis aqui na UBTV. É isso daí, estamos então no sétimo programa UBTV e hoje vamos fazer um programinha um pouquinho diferente, ok? Hoje nada de música, mas sim de entrevistas relacionadas aí a fanzine. Sei que todo profissional aí, todo artista, né, gostaria de viver aí do seu trabalho, né, seja ele musical, seja artesanal ou tudo mais, gostaria de ter um retorno, né, um reconhecimento, seja ele, né, do seu trabalho ou financeiro. E você já imaginou poder viver do seu trabalho financeiro? Você que é músico da sua banda, você que é fanzineiro, já imaginou viver de fanzine? Pois é, nós conversamos com o Márcio Snow na época essa entrevista aí é da época da pandemia, já subiu lá no canal do The Six, mas eu achei legal, eu tava revendo essa entrevista esses dias, eu achei que tem muita informação que é bem atual hoje e que dá pra gente curtir legal. Então trouxe essa entrevista para você conhecer, quem não conhece, né, a lenda dos fanzines, o Márcio Snow, que começou aí o seu trabalho de fanzines no início da década de 90, fazendo fanzines em São Paulo, e hoje ele dá oficinas e tudo mais. Bom, não vou dar muito spoiler, vou deixar você aí acompanhar a entrevista para você conhecer o trabalho dele e como ele chegou a ter aí o retorno e viver de fanzine. É isso daí. Curte aí e já sabe, né? Os contatos vão estar aqui, ó. Manda aí sua sugestão, seu comentário, o que você achou, o que não gostou. Conversa aí com a gente pra gente ir sempre melhorando aqui a programação para você aqui na UBTV, beleza? É isso aí então, vamos lá para a entrevista com o Márcio Snow. Bom, vamos lá. Eu sou o Márcio Snow, atualmente estou com 47 anos e eu comecei a fazer zines quando eu tinha 18, né? Ou seja, 29 anos aí fazendo zines, né? E o começo dessa história toda foi assim, eu sempre fui muito ligado ao rock, né? O rock mais barulhento e tal. E aí eu tava meio de saco cheio das coisas que rolavam nas rádio rock, né? E eu lia muita revista, né? Consumia muita revista de rock e tal. E lá no, na Rock Brigade tinha lá o Red Banger Voice lá, né? E eu comecei a me contatar com as bandas, né? Com as bandas independentes daquela época. E lembro que a primeira banda que eu troquei carta foi com Noise, né? Se não me engano, acho que é de americana, né? Banda, não sei se é americana, não sei. Mas com Noise. E aí eu comecei a me contatar com várias bandas, né? E sempre eu via lá nesse Red Banger Voice, lá o fanzines, uma seção escrita fanzines, né? E eu não fazia ideia que era isso, né? E não tinha no dicionário o termo, não tínhamos internet naquela época, lembrando que isso era tipo, sei lá. E o que eu fiz? Eu mandei a carta, porque naquela época tudo funcionava por via carta, né? E eu mandei lá, perguntando para a pessoa, eu mandei para uns 5 pessoas, assim, né? Como é que eu faço para adquirir um fanzine, né? Porque geralmente, naquela época era tudo era movimentado, a moeda corrente era o selo, né? Selo de primeiro porte, tá lá, tanto selo. A gente mandava o selo lá para a pessoa e a pessoa mandava para a gente. E aí, nessa história toda, aí a pessoa me mandou, né? Mandei os selos lá para a pessoa. E aí, o primeiro zine que eu recebi foi isso aqui, ó. O Secret Face, Da que é de hora. Osasco, aqui da Grande São Paulo, né? Que foi feito pela Cris, deixa eu só lembrar, Cristina Okabe. Inclusive, há pouco tempo eu retomei contato com ela via Instagram, né? Legal. Então, aí quando eu recebi esse zine aqui, eu falei assim, uau, então esse que é zine, né? Eu até bem feito com máquina de escrever, né? A xerox bem toscona, né? Meio que Sim. esbranquiçada a xerox, assim, né? Umas coisas assim. E eu achei bem legal isso, né, man? E aí comecei a adquirir vários fanzines, né? Mesmo porque era aqui que eu também tinha contato com outras bandas, né? Aparecia aqui outras bandas, a gente escrevia para essa galera, e Sim, outros sim. zines também. E eu cheguei a colaborar pro Circuit Face e outros zines também. Até que um dia, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não toco nada, né? Não tenho banda, sempre tive vontade de ter, mas nunca tive iniciativa de fazer isso, de ter banda e tal. E eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar nesse meio underground, né? Porque tinha, o espírito que tinha naquela época era de a gente se ajudar, né? Um ajudar o outro, né? Então eu falei assim, mano, peraí, eu tenho uns contatos com uma galera de banda e tal, e o zine é isso. Eu falei, mano, vou fazer um zine, né? Aí foi que dei a ideia de fazer zine, e foi quando eu fiz o Fanzine A, né? Que essa aqui tem aqui a quarta edição dele, né?
que é Esse 120 é o que tem, páginas, esse é né? o que tem 200 páginas já ou não? É 120. 120 páginas. E, e aí eu fiz o zine, aí, curti, aí comecei a fazer isso, né, cara? Comecei a divulgar as bandas, né, cara? Daquela galera que eu já conhecia já. Sim, Aí da eu fui hora. a alguns shows, fiz resenha de shows e tal, e fiz resenha de demos e comecei, nesse meio tempo, comecei a produzir zines, né? E não parei mais, cara, desde então, né, meu? E aí eu fiz zine até o A, até o 6, depois cheguei a fazer outros zines também, zine erótico, e enfim, fiz uns zines com a minha ex-esposa, Joelma e tal, fez duas edições do Don't Worry, e sempre fiquei envolvido com os zines nesse meio tempo, né? Fiz Uhum. uns zines pequenininhos também, que Sim, eu sim. lembro quando meu filho nasceu em 98, aí eu não tinha muito tempo para fazer, aí eu fiz uns zines pequenininhos, né, que é esse aqui, ó, que é o Lady Di, que é uma folha sulfite, né, Uhum. dobrada, Legal. e você, inclusive, eu vou até colocar bem perto aqui para mostrar que aqui é Corinthians. E é isso, cara. Aí nesse meio tempo eu fiz contato com várias bandas, né, independentes, né, de vários lugares do Brasil, assim, do mundo afora e tal. Nosso inglês totalmente pegando o dicionário e escrevendo as palavras lá, que a gente bem Remontando. toscão, né, meu? Mas Não as coisas tinha o Google aconteciam, né, meu? Tradutor na época, né? Oi? Hoje a gente tem o Google Tradutor, né, cara? Exatamente. Naquela época não tinha nada disso, né, cara? Nem computadores tinha naquela época, né, mano? Exato. Para fazer os negócios, né, mano? E, enfim, foi uma época muito boa. Conheci muita gente, conheci você nessa época. A gente se trombou em vários shows aí, né, cara? Sim. Vários rolês que a gente se trombou por aí. E conheci muita gente legal, né? Por exemplo, o Jean, por exemplo, o Jean do Sonidos, Ruídos e Ideias. O Jean, ele foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele, saca? Hora. Nós somos compadres até hoje. Marlos, que é um outro amigo meu que fazia o chimarrão foral lá do Sul. Nós somos amigos. Meu, muita gente, cara, conhecida naquela época, ainda, assim, posso dizer que, assim, 80% do meu grupo de amizade tem alguma relação com os zines, né? Pô, eu tenho um baita do orgulho disso, né? Porque o zine sempre esteve envolvido na minha vida, né? Depois de um tempo, né? Depois que meu filho nasceu em 98, eu fiquei um tempinho sem mexer com zines, mas sempre de alguma forma colaborando com outros zines também. E em 2005 foi quando eu recebi um convite do Chan, mas ele tinha uma banda chamada Miami Bros. E ele trabalhava no Sesc Caramba, que Sesc que era? Cidade, agora não lembro. Volta Redonda. Putz, lá Volta Redonda, a cidade lá. Vou lembrar, até um momento eu lembro daqui. E aí ele me chamou para dar uma oficina de zines, né, cara? Eu falei, meu, Chan, faz tempo que eu não mexo com zine e tal. E ele falou assim, não, vem aí, cara, vem aí que vai ser legal e tal. Aí eu elaborei uma cartilha, né? Que mais tarde eu descobri que era um metazine, na verdade, né? Que era um zine que falava sobre zines, né? Uhum. E que aí eu fiz para poder usar como uma apostila, nessa oficina que ia dar lá. Porque como eu tinha feito a cartilha, me deu como vontade de pesquisar, né? E essa cartilha, ela serve como base para eu poder fazer o meu primeiro livro, né? Sobre zines, né? Que foi sair depois de 8 anos depois que saiu o livro, né? Então, aí nesse lance da oficina, eu comecei a dar umas oficinas aqui a colar, né? Até que um dia eu estava meio que para sair do emprego que eu estava, né? Achei aqui, fanzines, fanzines de papel, né? Da hora. Uhum. Que eu comecei a 2007. pesquisar, porque uma dificuldade que a gente tem no Brasil é de encontrar material, né, sobre o assunto, né? Sim, sim. E aí eu fiz meu próprio metazine, né? Que Hum, serviu como base para esse livro aqui, que foi lançado em 2015, Universo Paralelo dos Zines, legal. que surgiu a partir disso daqui, né? E, E e desde esse, então, cara, eu, e esse, pode esse falar. livro, esse livro seu aí, você tem ele em vendas em locais assim, ou é só com você essa venda desse livro aí que você mostrou? Então, esse livro aqui, Universo Paralelo dos Zines, foi lançado em 2015, né? Certo. Então já tem sei lá,
7 anos que foi lançado esse livro, né? Então, a gente lançou, foram feitas 1.000 cópias, que eu banquei a impressão com a parte da minha rescisão do meu trabalho que eu tive, né? Comigo não tem mais cópia, só tenho essa cópia aqui comigo. E Certo. tem no site da editora, né? Que é a Timo, que é Timo, é TIMO, .com.br, que você acha lá, tem algumas cópias ali. Acho que, se eu não me engano, tem na Amazon também. Você joga na Amazon lá, Universo Paralelo dos Zines, ou meu nome, Márcio Snow, vai aparecer lá para adquirir. Eu acho que é um documento importante, assim, porque eu falo muito de como que era feito o fanzine antes da internet, e depois, né, que teve uma movimentação bem interessante, né, com a chegada da internet, né. Eu falo como que era feito nessa época, né, a importância dos zines para as bandas independentes, antes da internet, e falo como é que foi essa mudança e como passou a ser produzidos os zines pós a internet, né, com a chegada das feiras de publicações e tal. E é um livro que é um recorte desse período, né? Obviamente, 2000, eu encerrei a escrita desse livro no final de 2013, né? O livro só foi publicado em 2015, em maio de 2015. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, de lá para cá, em relação aos zines, né? Principalmente pelo fenômeno das feiras, né? As feiras deu um outro sentido para as publicações independentes, né? Que é bem diferente de quando a gente começou lá, que era uma ideia de divulgar as bandas, né? Os artistas independentes. Hoje os zines têm uma outra perspectiva, né? Da questão mesmo de ser um trabalho mais autoral, do editor publicar mais coisas dele, né? Não necessariamente para divulgar bandas, né? Óbvio, existem zines que falam sobre isso, né? O Renato Lauri Júnior, por exemplo, é um cara que ainda publica zines sobre bandas. O Renato Donizete também, que é do Aviso Final, que até hoje ele continua publicando zines sobre bandas e tal. Os zines hoje eles têm uma outra função, né? Tem um outro caráter, assim, de como a gente começou a fazer, né? Obviamente que tem muitas distorções nesse meio tempo, né? Que muitas pessoas que apareceu assim de gaiata, que não sabe o que é zine exatamente, que lança qualquer coisa, fala que é zine, de repente você vai analisar bem, não é bem isso, né? Mas tem muita coisa aí rolando, bem diferente da época que a gente começou a fazer, né? Muito diferente, na verdade, né? Sim. E o zine tem outro papel hoje em dia, né? Literalmente, né? É outro papel, outro tipo de papel, né? Outros formatos, e assim vai. E é isso, aí nesse meio tempo eu fiz documentário, né? Fiz o documentário Fanzineiro do Século Passado. Foram três capítulos, né? Que eu falei sobre zines. Isso está disponível na internet também, tá? No vimeo.com/marcisno, tem lá tudo para assistir de graça, pode baixar também. E também publiquei mais livros também, né? Tem um Rai Cobra, de 2017. Legal. Que ele surgiu primeiro como zine, né? Ele surgiu primeiro como zine, que eu fiz em 2015, que saiu em 2017, que é um livro, que ele é em formato de cobra, né? Legal. Que eu fiz as ilustrações, e o Fábio Maciel, que é do Rio de Janeiro, ele fez a história, que é em formato de haikais, né? Isso é tudo lançado independente. Não, esse daqui foi lançado por uma editora, né? Uma editora lá do Rio, uma editora pequena, inclusive. Mas a primeira versão dele, ele foi lançado em formato de zine, né? Certo. E tudo que eu fiz montado à mão e tal, né? Então, aí depois disso, tem mais esses 3 livros aqui, que esse sim, foi lançado por uma editora independente, A Marca de Fantasia, que é do Henrique Magalhães, né? Que é lá de João Pessoa, Paraíba, que é um dos precursores é o precursor da pesquisa sobre zines no Brasil. Ele lançou isso aqui primeiro, que é A Primeira Vez, que na verdade é um zine, né? Que ele surgiu e transformou em livro. São relatos de homens contando como foi a primeira vez deles, né? Vários relatos aqui. Eu peguei várias pessoas para escrever sobre o assunto. Zines no Cárcere, que são depoimentos de 3 educadores que desenvolveram atividades de oficinas de zines dentro de presídios, né? E aí eles contam aqui como é que foi essa experiência, né? Trabalhar um veículo de comunicação que é de total liberdade em ambientes De privados, né? De reclusão, né? É muito doido isso daí, né?
Então, aqui tem os relatos deles, eles contando as histórias, como é que foi, tudo isso. E no final, eu fiz uma... Aí tem uns zines que foram produzidos em Fortaleza, dentro de presídios, né, que eu selecionei algumas histórias ali que foram relatadas nesses zines e publiquei no final, né? Quer dizer, são os próprios presidiários que têm umas produções deles aqui. É bem legal esse trabalho aqui. Também está disponível no site da Marca de Fantasia. Esses 3 livros aqui estão para baixar gratuitamente, tá? marcadefantasia.com, pode baixar gratuitamente. E por fim, esse aqui que não tem uma ligação com os zines, né, mas são relatos de homens que entenderam a sua sexualidade depois de um tempo, né? Uhum. Que eu também reuni os caras para contar como foi entender a sexualidade deles depois de muito tempo, depois dos 40, 50, 60 anos, né? Uhum. E aqui contamos as histórias aqui. O que a gente acha legal, né? Que assim, a coisa mais difícil hoje, que nem hoje você vive, né, de fanzine, né? Ou seja, uma coisa que a gente, assim, vamos pôr, para 99,999% é impossível, né? Você conseguiu achar um nicho aí, conseguiu achar uma brecha, uma oportunidade, né? E conseguiu desenvolver a sua vida, porque assim, o problema nosso é a gente vive num sistema hoje, num sistema capitalismo, que engole todo mundo, né, cara? Não tem como, você não consegue fugir. Tudo que você vai fazer, você depende do financeiro, depende do dinheiro, tudo. Então, assim, tá todo mundo sujeito, então até acontece aquelas coisas, né, de muita gente que abandona totalmente aí o underground, os fanzines, aquelas pessoas que dão um tempo, né, você mesmo precisou dar um tempo, muita gente aí se afasta porque existe toda aquela questão da necessidade, né, financeira, né, e você conseguiu conciliar, né, ou seja, pô, isso eu acho fantástico, né, cara, e trocando ideia com ele também, ele falou, pô, isso é legal, porque é um exemplo, né, que a gente pode dar que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. É. Né? É assim, cara, assim, pensando assim, quando eu comecei a fazer zine lá em 93, não existia essa possibilidade nem de pensar nisso, né, de você viver de zines, né, porque a gente fazia o lance meio que para agitar mesmo, vendia a preço de custo, né, não dava nunca para bancar a xerox que a gente fazia, a gente tocava as publicações e tal. Essa ideia de viver de zines, cara, é uma coisa absurda, né? Se eu falasse isso lá nos anos 90, lá, mano, o pessoal ia hoje, que nem fazia, ia me cancelar, na verdade, né, mano? Porque não existia essa possibilidade. A gente mesmo, a gente brigava com isso, né? Quando eu tinha um período que até o Jean fala assim, que é a polícia do underground, assim, né? Que a banda que assinava com alguma gravadora, a gente falava que é traidora, né? Que é a banda estrelinha. Assim, cara, eu pensando depois, que mentalidade imbecil, né? Que tinha disso, né, mano? E então, pensar em viver de zine naquela época era, nunca passou na minha cabeça, né? Tanto que demorou muito tempo para eu entender isso, né? E assim, como eu falei, eu passei muito tempo dando oficina, mas sempre de forma voluntária, né? Uhum. Eu trabalhei numa ONG durante muito tempo, por 17 anos, e eu desenvolvi uma atividade aqui a colar umas comunidades, assim, né? Dentro do meu trabalho e tal, né? Então, isso foi me dando uma pegada de eu entender como que é uma dinâmica de aula e tal, Uhum. como que eu poderia ir por ali, né? Mas eu sempre paralelo isso ao meu trabalho, né? Até que 2000, final de 2014 eu saí dessa empresa e eu me dei o luxo de conseguir, com essa grana da rescisão, parte dela, bancar o meu ano de 2015, porque eu poderia viver sem me preocupar com o trabalho, né? Vendo o que ia dar. Eu já estava dando umas oficinas já em uns Sescs e tal, em alguns lugares que me pagavam e tal. 2015 era o ano para eu poder fazer o meu ano sabático, né? De fazer cursos, de correr atrás de alguma coisa que ia colar. Nesse meio tempo começou a aparecer algumas oficinas, assim, remunerada mesmo, né? E eu comecei a perceber que eu dava para fazer isso, né, mano? E nesse meio tempo também, eu estava num processo de mudança da minha vida, né, cara? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa simples, né? Tipo, nunca fui rico, né? Sempre tive um status de vidas bem de boa, assim, né? Só que, assim, eu queria viver só com o básico. Tanto que eu me desfiz de todos os discos que eu tinha, vinil e tal, sei o quê, eu vendi para várias pessoas e tal. E, assim, eu não preciso de muita coisa, eu quero viver só com o básico, né?
E também não gastar dinheiro com bobeira como eu gastava antes, né? Tudo bem, de vez em quando a gente tem uma fraqueza aqui, né? Para virar uma coisinha aqui e acolá, né? Mas Sim. bem menos do que antes, né? E nisso, o meu custo de vida ficou bem baixo, né? E eu percebi que com esse custo de vista custo de vida baixo, porque também não paga aluguel, também é importante isso frisar, né? Eu percebi que dava para viver dessas oficinas, né? E aí que eu comecei a um trabalho pessoal de me readaptar à minha vida, conta, dinheiro, essas coisas assim, para essa vida mais simples, né? E foi que isso foi rolando. No começo, eu confesso que eu fiquei com uma crise muito grande. Falei, puxa vida, será que eu tô fazendo certo, né, de viver de zine, né, cara? Porque é uma coisa que, pensando remotamente lá, mas aí pensando assim, falei, meu, a distância que eu tenho de quando eu comecei a fazer zine pra cá, foram 20 anos, mano, de fazer, tá fazendo as coisas ali, de batalhar, correr atrás, não sei o quê. Falei, meu, e aquela coisa também, pensando naquelas bandas que ficava lá, que a banda que assinava com a gravadora lá, que chamava de Capitalista e tal. Falei, mano, para as bandas daquela época, para elas existirem, para elas aparecerem, elas tinham que fazer isso, cara, né? Ninguém vive sem grana, mano. No sistema capitalista, velho, o que move é o dinheiro, mano. Não É, tem jeito, né? Cara, e por que não eu não posso viver daquilo que eu gosto? Né, mano? Quem não quer viver daquilo que gosta, né, meu? Então eu falei, meu, é que eu gosto de fazer isso, cara. Eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer zine, eu gosto de pegar todo esse acúmulo que eu tive, né, de quase 30 anos de zine, passar adiante esse conhecimento, tá ligado? Para mais pessoas produzirem, né? E foi no começo eu tive essa crise, mas depois eu pensando nisso, eu falei, meu, não, cara, eu quero viver daquilo que eu gosto e é isso, mano, sabe? E com o tempo isso foi pegando força, amadurecendo na minha cabeça e hoje estou aí. Obviamente, estamos num período bem complicado, né, por conta da questão da pandemia, né, meu? Para quem trabalha com arte, né, meu, teve um impacto muito forte, né? Muito forte mesmo, sim. mas eu tô conseguindo sobreviver, né, cara? Graças a esse bichinho aqui, Encostinho, que é um personagem que eu criei em 2016, né? E que é um bonequinho que é minha irmã que faz, e essa caixinha que eu faço também, que é um diabinho gente boa, que ele vem com esse zine aqui também, opa, que é um diabinho que dá conselhos, né? O que Sim. você imagina um diabo dar um conselho para alguém, né? Você imagina uma coisa ruim, né? Ah, bota a É, bombinha no rabo do gato. Ah, puxa a cadeira do cara para ele sentar. Não, não é isso. É o diabinho gente boa. Ele só dá conselho legal. Ele quebra aquela expectativa de que o diabo tem que fazer coisas ruins, né? Então ele fala várias coisas aqui, tipo, respeite os seus amigos, independente da crença ou descrença, leve seu cachorro para passear, liga para sua mãe e fala que tá tudo bem, enfim. Ele quebra aquela expectativa que se tem do diabo, né? com certeza, se eu E não no tiver de final, óculos, eu não vou conseguir ler esse zine, não, velho. ah, então, aí que tá. E esse formato aqui pequenininho, ele te dá essa possibilidade de você ter ele na mão, né? De Aham. você pegar aqui, você chegar com ele mais perto, assim, principalmente a gente que tá de óculos, É, chegar mais pertinho e tal, para ler e tal. Então, aí então o coxinha ele vem com essa mensagem, né? Que para você ser do bem, basta você querer, cara. Um diabinho pode ser do bem, cara. Por que você não pode ser também, né? Porque muitas pessoas se vestem de algum tipo de crença e falando que, eu sou do bem e tal, mas no fim a pessoa é individualista, ela só pensa nela, né? Ela não pensa no próximo, né? Então, o coxinha vem com essa mensagem de para você ser do bem, independente da sua crença e da sua descrença, né, cara? Que você pode ser do bem, basta você querer. foi você que escreveu o seriado Lucifer? Não, não, não. Talvez ele se inspirou no coxinho, talvez, não Pode sei, ser, pode ser, né? né? E então eu posso dizer que nesse momento da minha vida estou vivendo às custas do diabo, né? Porque o que está me sustentando nesse momento que eu estou sem trabalhos é o encostinho, né? Então, fica a dica, o diabo não pode ser tão ruim assim quanto se imagina, né? Mas me diz uma coisa, então, como é que surgiu a ideia de criar esse personagem aí, o encostinho, né? Não o Zine, mas assim, de Sim, criar esse boneco aí. Como é que surgiu sim. essa ideia? Então foi o seguinte, cara, eu em 2015 eu comecei a participar de muitas feiras de publicações, né? Em vários lugares do Brasil aí, né? E eu sempre tive vontade de ter um boneco para vender na minha banquinha, né?
minha banquinha com meus zines lá, que tipo, vontade de de colocar um boneco. Aí eu tenho uma irmã gêmea, é gêmea, tá? Eu sou gêmeo com ela. E eu falei com ela assim, eu queria que você fizesse um bonequinho para mim. Comprei para ela um livro, né, que tem uns bonecos de feltro. Disse, eu quero um boneco desse aqui, quero um lobo, né? Eu quero isso aqui, mas eu quero que você faça um diabo para mim, um diabinho. Aí ela fez, e aí eu falei, eu curti pra caramba da ideia, eu falei, mas peraí, eu tenho que dar uma personalidade pra esse boneco, né, cara? Não quero simplesmente ter um diabo, né? Vender um diabo, né? Eu Uhum. quero dar uma personalidade. Aí que veio essa ideia de criar um diabinho que só dá conselho legal, né? Porque eu vinha de um trabalho antes disso, eu trabalhava numa escola e tal, e aí eu fui lançar um zine chamado Imposto, que é isso aqui, ó. Que eu peguei, que eu pedi para amigos desenhistas que eles fizessem a imagem do diabo, né? Como que eles viam o diabo. E aí vários caras desenhado diabo aqui, né? Aí eu fui divulgar nas minhas redes sociais que eu ia lançar esse zine. E aí o que aconteceu? Uma professora lá viu, que era uma escola católica e tal, não sei o quê, mas eu nunca misturei as coisas, mesmo porque eu não sou católico, né? Eu ia lá para dar minha atividade lá, minha aula de educomunicação, e fazer minha atividade lá. E aí uma professora viu isso no minha rede social e falou para a diretora, falou assim, ó, alguma coisa do tipo assim, ó, esse cara tem pacto com o diabo e tal, não sei o quê. E nessa época, era a época que tava uma crise no Brasil e tal, foi 2016, né? Aí falasse, não, eu tô te mandando embora por causa da crise. Mas assim, mano, eles me pagavam muito mal lá e não tinha motivo para me mandar embora, meu. Sei lá, corta o cafezinho da tarde do pessoal e já pagava meu salário, saca? Mas enfim, depois eu fiquei sabendo por outras pessoas que o motivo era esse, né? Porque eu tinha pacto com o diabo, não sei o quê. Fiquei meio, falei, poxa vida, por que vocês não conversaram comigo, né? Para eu explicar o que era aquilo, né? Vamos falar sobre o diabo, né? Vamos reunir para conversar sobre isso. E aí foi meio que a minha vingança, tá ligado? Entre aspas, assim, de fazer uma retaliação em paz, né, cara? Em forma de arte, né? Uhum. De dar minha resposta em forma de arte. Meu, em coxinho, a gente lançou, é tudo feito à mão, tá? O boneco, minha irmã faz a mão, Legal. a caixinha faz à mão, o zine e tal. E desde novembro de 2016 que a gente lançou, e nós já produzimos exatamente 3.550 unidades Da desse hora. encoxinho. Ou seja, 3.550 bonecos, 3.550 caixinhas, 3.550 microzines. Os microzinhos são feitos tudo na mão também. Tudo à mão. A única coisa que eu faço é imprimir e ter que cortar um a um, Cortar e cortar um a um, montar o... montar. E aí Encoxinho é vendido o microzine junto com o boneco. junto com o boneco, exatamente. É um kit, né? Exatamente. Vamos dizer assim. É um kit, é. Não pode ser vendido separado, porque assim, aquilo que eu falei, né? Não faz sentido eu vender só o boneco, saca? Uhum. Se não tiver a mensagem aqui a mensagem do diabo, do diabinho, gente boa, Uhum. se não tiver a mensagem, não faz sentido separado, saca? Porque Isso. o diabinho sozinho, ok, tá, mas ele tem que ter o zine para explicar quem é ele, né? Uhum. Até para quebrar essa expectativa da galera em relação com o diabinho, né? Legal. Porque o encoxinha tem essa coisa de quebrar, né, cara? De quebrar o paradigma, quebrar a expectativa, né? Que Uhum. assim, a pessoa que é uma pessoa mais religiosa, ela diz, nossa, não sei o quê, mas quando ela vai ler lá a publicação, ela vê, não, legal, gostei da ideia. Ou aquele cara do mal, isso aí, diabo, sei que lá. Aí ele vai pegar, vai abrir, poxa, não, mas espera aí, tá acontecendo, sabe? E uma coisa muito característica do meu trabalho é essa de provocar, saca? Eu gosto muito de provocar, saca? De jogar uma isca e a pessoa pegar e ela meio que, epa, peraí, o que tá acontecendo, né? Quem conhece meu trabalho, somente de 2015 para cá, vai perceber muito disso, né? De eu colocar essa provocação, sempre provocar as pessoas, né? Seja com o diabo, seja de colocar lá na parede para falar sobre racismo, sobre homofobia, para falar sobre, enfim, várias outras questões, sempre coloca a pessoa na parede, né? Seja de forma sarcástica, seja de forma de piada, seja em forma de colocar o dedo na cara mesmo, né? Mas o meu trabalho sempre tem esse viés do humor, né? O humor tá sempre tá sempre ali próximo ali. Joga um humorzinho lá para a pessoa pensar, né? E sempre rola isso, né? Da pessoa pensar bastante. E hoje você dá as oficinas, as oficinas são no sentido de passar para as pessoas o que é um fanzine e o que fazer um fanzine, é isso?
Isso, é. As oficinas são o quê? Eu contextualizo o que é fanzine, né? Porque tem muitas pessoas que começaram a fazer zine agora que não tem ideia de como era feito antes, né? Não sabia máquina de escrever, não sabia como que faz uma publicação sem ter computador, sabe? Tem Uhum. essas ideias. E eu nunca uso computador nas minhas oficinas, né? Aí eu contextualizo, dou um contexto histórico do que é, ensino formatos, né? Vários formatos que eu ensino de zine, não só esse formato aqui, é o formato que é o A5, né? Que é a folha dobrada no meio. Esse aqui eu nunca ensino a fazer isso aqui porque é muito fácil fazer, né? Isso aqui, pensando nos formatos que tem. Uhum. Mas eu ensino a fazer vários formatos. Por exemplo, aqui, ó. Esse formato aqui, que é o formato carteira, né? Que você abre aqui, é um papel mais grosso, né? Sim, legal. Você abre aqui, tem aqui as filipetazinhas, que é o conteúdo que vai colocar aqui, né? Aí tem os microzines também, né? Que são esses pequenininhos aqui que eu já mostrei. Uhum. Vamos pegar mais aqui. Aí tem esse daqui que é o Xbook, né? Que é uma folha, né? Você faz umas dobras aqui e Legal. ele é um zine sem grampo, né? Um zine de bolso. Olha, O que mais? a grosso modo, então, você criou, vamos dizer assim, várias formas de se fazer um zine, né? Vários formatos, né, de se fazer zine. Ou seja, na nossa época, por exemplo, quando a gente fazia zine, né, o pessoal aí que conhece, eu fazia também o fanzine The Sickness, e na nossa época era que nem você mostrou lá no início, né? Era uma folha xerocada ali, datilografava numa folha, recortava e colava ali, depois colava foto, fazia tipo montagem mesmo, para depois Isso, xerocar, né? Ou seja, você exato. era um formato, vamos dizer assim, era um formato padrão, era esse aí, era o A4, né, a folha grande, ou o formato A5, né, meia folha. Você Isso. agora você está apresentando aí um leque de tipos de fanzine, sim, que na nossa época a gente nem pensava em existir, né, que fosse possível fazer isso. Era aquele formato básico, né, o A4 e o meia, e o A5, né, que é o meia folha, e xerocado Uhum. acabou, né? Não tinha outro tipo É, de formato. Agora aí você está mostrando assim você criou vários formatos de ou seja, a criatividade aí eu acho que foi uma coisa assim bem sim. legal, né? Ou seja, um passo principal para que você também pudesse chegar nesse ponto de viver de zine, ou seja, a criatividade do zine, né? Você reinventou, recriou o zine e tornou isso aí um pouco mais, vamos dizer assim, mais atrativo, né, para a sociedade. Isso. Isso. Porque é o seguinte, tem uma questão também, porque assim, ó, por exemplo, isso aqui, ó, que é o High Cobra, a versão da Elisine, né? Lembra que eu falei lá que liberou o livro, né? Esse formato aqui que é uma cobra, né? Que aqui atrás tem aqui os poemas aqui, né? Aqui atrás, a história. Sim. E você mostra várias possibilidades, né? De publicação, né? Porque assim, embora pareça ser uma coisa complexa de fazer, é muito simples fazer isso aqui. É muito simples, qualquer um pode fazer, sabe? Porque eu dou oficina para criança de 6 até a terceira idade, sabe? E todo mundo consegue fazer as publicações que eu ensino a fazer, né? E tem uma questão também, nas minhas oficinas, um diferencial, que é assim, eu sempre trabalho com temas nas minhas oficinas, né? E assim, eu sempre tento, de alguma forma, fazer que as pessoas pensem, né, no conteúdo. Tá, eu vou ensinar a fazer esse formato aqui, né? Pequenininho, tá. Tá, mas o que você vai colocar aqui dentro, né? E eu sempre que provoco temas é para as pessoas pensarem, É. né? Refletindo sobre elas mesmas, né? Então, quando eu vou dar oficina, assim, às vezes até parece um pouco meio que uma coisa meio de psicólogo, assim, né? De fazer, você vai ter que colocar o conteúdo, mas tem que pensar nisso aqui, ó. Pá, quem sou eu, né? Quem sou eu? Uhum. Onde eu quero chegar? Aqui, por exemplo, que a pessoa criar os próprios direitos, né? Inventar direitos, né? Tipo, pegar aqui, ó. Ah, cadê? Ó, o direito de ser estranho, né? Por exemplo, né? Uhum. E usando o recorte, colagem, né? Uhum. Recorte, colagem, aqui é recorte, colagem e canetinha. Esse aqui que eu uso, né? E também tem um formato de curso que eu dou de fanzines, que são 4 encontros, que se chama Zines para chamar de meus, né? Que cada encontro eu ensino um formato de fanzine, né? Em cada encontro ele vai refletir sobre uma coisa dele, né? Primeiramente, quem sou eu, né? O que eu consumo,
que eu consumo que transforma em mim, né? Aí vai colocar lá, eu ouço tal tipo de música, eu como tal tipo de comida, só assim, só assado e tal. Aí no outro, onde eu quero chegar? O que eu quero na minha vida? A pessoa vai colocar lá. Aí depois, no outro momento, o que eu preciso fazer para chegar até lá nesses objetivos? Depois tem um momento, o que eu estou fazendo de errado na minha vida que as coisas não estão caminhando, né? O que eu preciso acertar na minha vida? E assim vai. Esse formato, a primeira vez que eu dei esse curso foi no Sesc Sorocaba. E eu ia toda semana, ia para lá, né, para Sorocaba, então, dessa oficina. E aí eu achava que, falei, meu, acho que eu estou pegando muito pesado com essa galera, né, com esses temas aí e tal. Mas assim, a galera que começou o curso foi até o final. E no final foi muito legal o retorno deles, né? Que foi esse momento que eles pararam. Quando você está produzindo um zine, além de você estar pensando sobre você, você esquece do mundo, né? Porque como é um trabalho que você faz à mão, você vai estar lá recortando, desenhando, esquece de todos os problemas do mundo, né? Sim. Então acaba sendo uma coisa terapêutica também, né? Uhum. E eu comecei a perceber que minhas oficinas tinham muito disso, né? Essa coisa da autorreflexão, da coisa da, entre aspas, essa terapia ocupacional também, que é aquele momento que você está produzindo e você esquece de tudo. Então, esse formato do meu fanzine é que eu percebi que é um diferencial que eu tenho, né? E às vezes muitas pessoas me procuram para dar oficina por conta desse formato diferenciado, né? Você sabe que me veio agora aqui, te interrompendo aí, A essa didática didática que e você tal. usa tudo aí, né? Porque assim, você leva a pessoa a desenvolver a criatividade dela, né? Fazer aqui a questão da montagem ali, né? No fanzine, ela vai escrever e depois vai ter que fazer um recorte. Aí já entra também a parte de coordenação motora, né? Ou seja, isso aí eu acho que tem muito a ver com a educação infantil, né? Ou seja, que tem nas escolas. Então, já imaginou se de repente surge um projeto para dar um curso para os professores de educação infantil dessa metodologia de introduzir a criança nesse mundo, né? Porque, assim, você usa vários sentidos, né? Sim. Nessa. Pô, é algo assim para, de repente, se pensar para um projeto aí um pouco, né? Mais arrojado, quem sabe, né? Na educação infantil, eu não tive muitas experiências assim, porque exige um tempo maior, né? Porque as crianças elas têm um tempo de concentração bem menor, né? E Sim. para esse tipo de produção você tem que fazer uma coisa mais a longo prazo e tal. E eu já dei oficina já para várias turmas de educadores, já dei oficina já, só que para trabalhar a partir do fundamental mesmo, né? Aquelas crianças que já estão aprendendo a escrever, já estão ali já no 6, 7 anos em diante, assim, né? Uhum. Porque já tem um certo domínio já da coordenação motora, assim. Vários lugares também que eu já fui dar oficinas para crianças pequenas, assim, elas não sabiam nem pegar na tesoura, né? Sim. Várias crianças eu ensinei como que pega na tesoura para poder cortar, enfim. E também eu consegui identificar alguns problemas que as crianças tinham, não só em relação à coordenação, mas também com questões de problemas pessoais por conta das oficinas, né? Uhum. Trabalhar com crianças assim de pequenas, elas trazem muito esses conteúdos para que ela vive em casa, na questão de violência, questão Sim. de ela não ter a atenção da família, ou ela viver numa situação muito muito precária, ou aquele pai que ela nem sabe que existe, ou a mãe que abandonou ela, sabe? Essas coisas às vezes aparecem muito nisso, e eu acabo levando para os educadores que trabalham com as crianças e eles acabam desenvolvendo trabalho em cima disso, né? Então, várias vezes que eu identifiquei isso, e os educadores trabalharam com essas crianças em outros momentos, né? Sobre essa situação. Às vezes eu falo assim, tal criança está com um problema, tal, não sei o quê. Assim, tá. Aí que ninguém tinha me falado, né? E que eles Uhum. acaba percebendo que quando você trabalha com criatividade, com trabalhos manuais, essas coisas são muito fáceis. Principalmente questão motora, é muito fácil você achar, né? Criança que não sabe Sim. escrever, tem dificuldade de entender também uma situação, essas coisas É, todas. Aí rola aqueles bullying na turma, né? uhum. Que desenho horrível que ela tá fazendo, não sei o que ela sabe. Aí é esse momento que eu entro para poder bloquear isso, né? Não, peraí. Essa questão do desenho. Cada um desenha da sua forma, né, meu? Tem esse negócio de, não sei desenhar. Você sabe fazer um bonequinho ali, palito. Todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo sabe desenhar. Cada um tem seu jeito de desenhar, né? Cada um tem seu tempo de aprender. Cada um tem seu ritmo, né, de aprender. Então, cabe ao colega saber respeitar esse ritmo da pessoa, né? Tem muitas questões que eu consigo pegar rápido, né? Opa, já saquei, né? Mas vai passar coisa para mim, por exemplo, que envolve números, por exemplo. Mano, eu vou demorar horrores. Quer dizer, cada um tem suas habilidades, né, meu? E eu tento, de alguma forma, também
valorizar também o trabalho daquela, se a criança, alguém tirou sarro daquele desenho daquela criança, eu vou achar alguma coisa daquele desenho lá para falar assim, ó, olha o que fulano fez aqui, ó. Essa sacada que ele teve aqui, não é qualquer um que consegue fazer isso não, né? Então, Pô, acho que legal, cara. Não sei se a gente falou de tudo aí do seu trabalho, que se desenvolve aí, cara. Eu acho que a gente falou bastante coisa, mas eu acho que só vendo mesmo para a gente poder ter a noção, né, do trabalho aí que se desenvolve, tudo, né? Tô vendo aí o cenário aí onde você está aí é ah, onde você desenvolve o trabalho. E eu sou o escritório de trabalho, é isso? exatamente, aqui é onde a coisa acontece, né? E É, aqui é o meu, que antigamente era o quarto do meu filho, né? eu vi o E ajudante agora, passando agora há pouco aí, ó, o pequenininho pretinho de quatro patas passando aí, é a ajudante Nina, seu? é minha cachorrinha Nina. Inclusive eu fiz um zine para ela, né? Eu lembro, Fiz eu cheguei a ver nas redes sociais isso aí, uma vez. isso. Então, tem o zine da Nina, né, que eu fiz, porque a Nina é o seguinte, ela é uma pimp, porque assim, tem aquela coisa também, que as coisas que acontecem na minha vida, elas acabam virando zine, né? É assim, acontece qualquer coisinha comigo, vira zine, né? Tá aqui, ó, o zine da Nina, que Ah, Desabafos de uma Pinter, né? Porque todo lugar que eu vou com ela, é sempre as mesmas piadinhas, os mesmos comentários. Que é pitbull, não sei o que lá, aquele papo todo. Aí eu coloco uma personalidade maligna na Nina, né? Porque a sim. Nina, assim, ela é uma pincher muito dócil. E eu coloco uma personagem maligna, tipo, dando umas respostas grossas das pessoas, sabe? Coisa que ela jamais faria, mas enfim. Uhum. Então, tudo que acontece na minha vida acaba virando um zine, né? Se você for pegar de 2015 para cá, que foi quando eu voltei a produzir zines para valer mesmo, tudo ali conta a minha história, né? Tudo ali tem um pouquinho da minha história, né? Seja coisas que eu passei na minha vida pessoal. Quando eu me separei, ó, eu fiz aqui a trilogia da separação, Uhum. que é uma caixinha aqui, ó, que são 3 zines que, que falam as vantagens e as desvantagens de você separar e a vantagem de ter pais separados, né? Uhum. E aí conto essa história. E assim vai, eu vou contando uma história. Tudo que vai acontecendo na minha vida eu vou colocando no zine, né? É, o- E mais recentemente tem o zine que fala aqui do cara que ficou velho, né? Aqui, ó. Você percebe que tá ficando velho quando, né? Que aí eu fiz aqui um zine da velhice, né? Porque já tô com 47 anos já, né? As coisas começam a mudar. filho, coisa passa, E né? O assim tempo vai, voa. E assim, né? acho que não poderia ser diferente, né? Que você falou, tudo que acontece na sua vida vira zine, né? É. O cara que vive de zine, acho que tem que ser isso mesmo, né? Não tinha outro. Meu, Não existe a outro. minha vida, assim, eu comecei a fazer zine com 18, né, cara? Eu tô com 47, meu, mais da metade da minha vida eu tô envolvido com zine, né, cara? Aham. Então, mano, não tem como. A minha forma de expressar, eu poderia fazer uma música, eu poderia compor, poderia fazer um filme, poderia, enfim. Não, eu faço um zine, tá ligado? Pra contar a minha história, que de alguma forma pode conversar com a história de alguém, né? E assim vai. Mas isso que é o legal da cultura, né? O que enriquece a cultura é justamente isso aí, né? Que nem você tem o seu lado que você se identificou, que é os fanzines e tudo mais. Aí, se a gente for contar uma outra lenda aí, Peter Weisdorf, qual que é a vida dele? A Sim. vida dele é fazer filmes, é fazer, entendeu? É através de imagens ali, passar ali aquilo que tem na cabeça, na mente dele e tudo mais, tá? Então, assim, Aham. cada um vai levando. Aí tem as bandas qual que é que elas passam, como que elas passam a mensagem? Através das músicas, dos pronto. Então, assim, e aí você junta todos esses personagens que cada um tem né, uma linha de trabalho, uma linha de pensamento e de externar os seus sentimentos, e você, juntando você tem a cultura, né, em geral, né, no modo geral, ou seja, bem diversificada, isso que é legal, você tem envolve pessoas de várias formas diferentes, né, o único fim ali, né, que é a cultura, que é a informação, né, acho legal, cara. Nossa, sabe o que você está falando assim? Eu nunca tinha pensado dessa forma, cara. Que da mesma forma que uma banda coloca umas coisas nas letras das músicas que a gente acaba pensando, e da mesma forma eu faço com o zine, né? É verdade isso, que você falou. Eu nunca tinha parado para fazer esse comparativo, assim, né? E é Aí bem tem, isso aí, mesmo, cara. aí tem os que escrevem a poesia, então eles colocam o pensamento deles, o sentimento deles ali nas poesias, né? Aí tem o artista lá, o pintor, da mesma forma, entendeu? O cara que pinta um quadro, todo mundo, ele vai fazer o quê? Ele vai externar aquilo que é o sentimento dele, aquilo que está dentro dele, só que cada um está utilizando um meio, né?
para Meia. materializar aquilo que não está materializado ainda, né? Então, e isso aí se Uhum. junta todas essas peças, você tem uma diversidade de cultura que todos, na verdade, têm a mesma finalidade, né? É isso mesmo, é isso. Pronto, fechou. Você acaba aprendendo também, né? Sempre tem aquela via de mão dupla, né? Porque eu acho que o educador que ele não entende a educação como via de mão dupla, eu acho que ele está no lugar errado, né? Sim, Porque sim. assim, embora eu tenha quase 30 anos envolvidos com zines, que eu pesquisei, tenho livros, caramba, não sei o quê, meu, eu não sei tudo, cara. Saca? Tem coisas que eu aprendo no dia a dia. Por exemplo, esse formato aqui, Xbook, por exemplo, eu nunca soube por que chamava Xbook. Porque se você for pegar aqui, ó, ele não tem formato Xbook, que é Xbook, né? Que é o livro em formato de X. Eu não entendia por quê. E dando uma oficina numa turma de 10 anos, numa escola pública aqui perto de casa, a menina me falou assim, ó, professor, eu acho que eu sei por que chama Xbook. Eu falei, tá, fala. Ela falou, se você pegar ele assim, ó, ele fica em formato de X. Ai, que da Eu hora. falei assim, meu, como, assim, aí eu parei a sala, assim, falei, gente, parou tudo. E nossa amiga aqui, a Rebeca, ela acabou de me ensinar uma coisa muito importante. Eu expliquei para eles e tal. E assim, eu, já com o livro lançado, eu já rodado, já, uma menina de 10 anos me explicou por que o Zine se chama Xbook, saca? Então, meu, tá mais do que provado que essa educação tem que ser sempre de mão dupla, cara. Eu Sim. saio muito, acho que eu acabo aprendendo mais do que eles, né? Saio com muito conteúdo para casa, assim, isso de alguma forma vai repercutir na minha vida em algum momento. Aí entra a certeza de que a gente pode ter que, assim, né, a cultura, né, a arte, ela está sempre em evolução e transformação, né, ou seja, nunca ela está, acabou, agora a partir daqui não se cria mais nada novo, ou seja, a coisa vai evoluindo, vai criando coisas novas, isso é interessante pra caramba, né. É o papel do fanzine lá da década de 90 que funciona hoje para que as pessoas conheçam o seu trabalho e te chamem para fazer a oficina de zines em outros locais. Por quê? Você não fez nenhum anúncio pago, nenhuma publicação paga em canais de mídia, ou em TV, ou em rádio, nada para poder divulgar o seu trabalho, né, cara? Ou seja, é aquela coisa assim, bem, aquele trabalho de zineiro mesmo, da década de 90, que ia por carta, e quando você ia ver, cara, tinha gente do Brasil inteiro que conhecia. Eu mesmo, quando eu cheguei em São Paulo, a quantidade de gente que conhecia a minha pessoa sem me conhecer, falei, puta, eu fiquei abismado, cara. Né? Ou seja, muita gente, quando chegava e falava, não, esse aqui é o Maurício The Six. Pô, não, o pessoal, oh, sério, você que é o Maurício, eu te conheço, não sei o quê. Né? Então, assim, é interessante a amplitude que esse tipo de cultura, né, a cultura dos zines, pode alcançar, né? E a gente não, as pessoas, muita gente não tem essa noção, né? Talvez ela seja até mais poderosa até, né? Não em termos de alcançar número de pessoas, mas em termos de levar a informação correta para um número de pessoas aí limitado, muito melhor do que muitas mídias aí, né, cara? Não é assim, cara, e essa vivência que a gente teve lá nos anos 90, você um pouquinho antes, né, no finalzinho dos 80 ali, foi fundamental, assim, para mim, cara, para entender como é que era tudo aquilo que aconteceu, porque assim, essa galera que surgiu pós-internet, cara, é tudo muito rápido, né, mano? Tudo muito rápido para eles, né? E a gente, como a gente fazia uma coisa muito arcaica, ali feito na mão, na máquina de escrever a carta, mandar uma entrevista, depois de 3 meses chegava, você poder publicar, sabe? Quando você lançou o Zine, a banda já estava com outra demotape já lançando, enfim. Sim, A gente teve a gente passou, essa vivência de ter esse tempo, de esperar, de saber o momento certo de acontecer, foi fundamental para mim, para poder até entender como é que é essa galera de agora, né? Porque até de alguma forma também deixar os mais calmos, né? Gente, devagar, tranquilo, no tempo certo, né? se acelera. E exato. Não, e essa vivência minha com o Zine, cara, foi fundamental, foi muito importante, porque assim, eu fiz faculdade de jornalismo em 2003, que eu comecei a fazer jornalismo. E, cara, assim, e quando eu comecei a fazer, eu estava com 28 anos, ou 29, não lembro. Tinha lá a revista da faculdade, né? Que a turma tinha que tomar conta dessa revista, né? E por conta dessa minha vivência com o Zine já antes, meu, para mim era muito fácil fazer as coisas, saca? Estruturar lá o projeto gráfico e tal, quem vai fazer o quê, não sei o quê. Pra mim é muito fácil, porque eu já tinha essa vivência do Zine. Então, no segundo semestre de faculdade, eu fui editor da revista da faculdade, saca?
por conta dessa minha vivência com zines, né? Porque a galera que fez faculdade comigo, meu, ninguém sabia que era isso. Não sabia que era fanzine, né? Porque era uma turma já que já estava noutra pegada, já, né? Já estava com computador em casa, já estava usando a internet, né? Essa época era Orkut, não sei o que, meu. Só que era outra pegada, né, meu? Sim, E que quando eu chego lá com essa vivência de fanzine, para mim foi muito tranquilo, né? Porque eu tinha já essa experiência do tempo e tal, de fazer as coisas e tal, como que organizava direitinho e tal. Tinha feito muito, tinha errado muito também, né? Na época do Zine, porque não permite isso também, né? A gente, não digo errado, né, cara? Por exemplo, assim, fazer aquelas mesmas perguntas para as bandas, né? Qual sim. a formação, quais influências. Essa coisa é uma coisa que eu mais me arrependo de ter feito na vida, era só essas mesmas perguntas, né, mano? E isso ajudou a eu nunca mais repetir esses erros, né? Que é uma coisa que depois disso eu cheguei a participar do portal Rock Press, né? Que estava na internet um bom tempo aí eu fazia entrevistas gigantes, né, cara? Fazia aquela entrevista sempre com perguntas diferentes, né? Nunca assim, quando surgiu a banda, não tinha isso nunca. E o Zine, ele ajudou pra caramba nesse sentido, né, cara? Também de eu ter errado algumas coisas e feito melhor depois, né? Aí a gente tem que se reinventar, né, velho? Assim, é aquela coisa que é muito. Tem vários amigos que ficam naquela coisa, porque na nossa época, não sei o que lá, mano, tá, já, ok, foi legal pra caramba, cara, foi muito bom, mas, mano, vamos seguir, né? Não pode ficar parado no tempo, né, cara? Você tem que seguir e se adaptando às tecnologias, meu, aproveitar da tecnologia também, né, cara? Porque isso é importante. Porque tem aquela coisa, né, de. Agora parou um pouco, né? Mas quando surgiu a internet, tinha aquele papo, né? Que a internet acabou com os fanzines e tal, não sei o quê. Na verdade, os fanzines teve um momento mesmo de estar ali em estado de coma, né, mano? Mas com Sim, o sim. tempo eles foram se reinventando, né? Foram se reinventando e tal, de alguma forma. Por exemplo, tem um zine aqui que eu faço aqui, que é o. Que eu faço. Pego uma letra de música e faço um fanzine com aquela música. No final tá lá, tem um QR Code lá no final. O cara vai escanear aquilo ali e vai ouvir a música. Você consegue fazer um link com o negócio ali, né? Aqui, por exemplo, nesse que eu fiz aqui do Dair Josine aqui, que é do Dair José, tem um QR Code aqui também, ó. Que Ah, minha sobrinha fez umas versões da música do Dair José, e você pode, no impresso, você escaneia ali e ouve a música, né? é. É, Então, quer dizer, dá para você fazer essas coisas tudo aí, sabe, meu? É só você pensar e pegar essa tecnologia que tá aí e usar ela, cara. Tá aí, é fácil de fazer. você não precisa excluir um para usar o outro, né? Você pode mesclar, né, cara? Você pode. Exatamente, Assim, hoje ainda exatamente. existem pessoas que gostam de ler, de pegar né, algo físico ali para ler e tudo, né? Inclusive eu tenho alguns livros aqui, ó, ali na prateleira, Opa, entendeu? sim. Então tenho atrás desse vinil preto tem mais uns também. Então sim, eu tenho Aham. alguns livros impressos que é interessante porque assim isso te ajuda a desligar, entendeu? Porque eu fico o dia inteiro trabalhando na frente do computador. Então assim, puta, eu vou ler um e-book, cara, eu vou ler um livro, vou baixar um livro da Amazon lá, vou comprar para ler no Kindle. Puta, eu fico o dia inteiro na tela do computador. Então você quer sair um pouco desse cenário e ir para um outro Sim, cenário, né? Para dar aquela minimizada. Então, assim, existe assim, né? Essa necessidade. Então, por que não mesclar, né? Utilizar um junto com o outro, né? E sim, unir as forças, né? Ou seja, um veio para excluir o outro, né? Veio para somar, né? exatamente. É que nem porque agora eu estou para lançar um livro que eu falo sobre oficinas de zines, né? Contando dessa minha experiência aí de mais de 15 anos dando oficinas, e eu vou ensinar, e tem alguns formatos que eu ensino lá, formatos de fanzines que eu ensino a fazer. Vai ter lá também um QR Code que vai ligar pro Google Docs lá, que tem uns vídeos que tá eu ensinando a fazer cada formato, né? E é isso, cara. A ideia é essa, meu, de ter essa ligação, né, meu? Que eu vou lançar esse livro só em formato de papel, só que ele vai estar conversando com o virtual, né, de alguma forma, né? E qual a melhor forma de se ensinar a fazer um zine do que você fazer um vídeo e mostrando passo a passo? Ó, você vai dobrar aqui, você quer lá, sabe? É bem diferente de você pegar ver aqui na. Tá, agora você vai dobrar a 180 graus. Mano, não dá, cara, sabe? Que 180 graus, sabe? Vou dobrar, né? É, E então, a gente tem que estar atento a e conversar com essas tecnologias, né, mano? E acho que quem fica assim batendo de frente, assim, que não, porque é só isso que. Não, mano.
você tá atrasado, velho. Eu nem dou muita conversa pra essas pessoas assim. Cara, mas É, eu acho que valeu aí o bate-papo. A gente, né, como eu disse, vamos marcar outros bate-papo aí, assim, sem compromisso mesmo, né, cara? Agora, só pra gente encerrar e para não prolongar muito, tomar muito seu tempo ocioso aí. eu pensei que já tinha acabado, mano. Olha isso. Eu falo da minha vida Então, aqui. só deixa aí uma mensagem agora aí pra galera, né, no final aí, sim, uma mensagem final aí pro pessoal, para quem tá começando em Zine e para quem tá querendo retomar o Zine ou para quem ainda tá fazendo o Zine, né? Faz aí uma... Recado aos leitores, né? Como a gente diria, né? Deixa o recado aos Exato. leitores, né? Para quem nunca viu o que é Zine, né? Quer conhecer o que é isso, meu, busca aí, é mais fácil jogar lá no Google, lá, fanzine, Zine e tal, você acha muito fácil. Eu tenho muito, se você procurar lá no meu Linktree/MarcosNo, tem vários links lá das coisas que eu faço, né? Tem lá do meu canal do YouTube, que eu tenho lá no YouTube tem um programa chamado Meu Zine Minha Vida, que eu pego os zines que eu fiz, eu explico como que eu tive a ideia daquilo, como é que foi cheguei naquele formato, e assim vai. Ali dá para você ter uma base mais ou menos do que é, das possibilidades também. Indico livros também que falam sobre o assunto. E faz, cara. Busca aí oficinas também, tem muitos tutoriais aí na internet para você ver. O meu canal também tem várias coisas lá também. Para quem quer voltar a fazer, volte a fazer. Mas, por favor, venha com a cabeça aberta para as possibilidades, saca? Dessa coisa que a gente está falando quase agora de você não ignorar a tecnologia, sabe? Traga coisas lá do passado, mas também adapte-se ao que tem aqui. Porque se você ficar parado no tempo, mano, você vai ser um velho chato que ninguém vai aguentar mais ouvir você falar a mesma história de sempre. Porque na minha época, não. Beleza, essa época era legal, mas vamos trazer sua época para agora, né? Pra ver como fica isso, Vamos né? evoluir, né? Então, e volta a fazer, cara. Se alguém tiver afim também de fazer zine em parceria comigo também, vambora, vamos conversar, né? Eu também estou aberto também para fazer coisas também, experimentações aí, já fiz vários trabalhos em conjunto com outros artistas também, e desde que a gente bata as ideias, assim, né, a gente pode fazer muita coisa juntos também, né? E, meu, zine, cara, é aquilo que a gente tá falando, é uma forma de expressar, cara, que qualquer um pode fazer, cara. Qualquer um pode fazer, meu. Eu, nessa minha vivência aí, com as oficinas, criança até terceira idade, você consegue fazer um zine. A sua forma de você expor suas ideias, colocar sua poesia para circular, seu desenho, suas histórias, sua colagem lá, o que for, para você botar para circular. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Ah, é porque vão achar. Não, meu, faz, cara. Faz. É, de, de alguma forma, alguém vai se identificar com aquilo que você está fazendo, que você está dizendo ali naquele negócio, né? Tanto que quando eu faço meus fanzines, eu estou fazendo ali pensando em mim, né? É um pedaço de mim que está no papel ali, né? Mas de alguma forma alguma pessoa vai se identificar com aquilo, como acontece, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, isso aqui me lembra fulano, isso aqui já aconteceu comigo e tal. Então é isso, faça, não tenha medo, né? E aí, mano, pra você ter uma ideia, zine, eu comecei a fazer zine na brincadeira lá atrás, lá em 93, lá, né? Justamente com essa ideia de conectar com pessoas e tal, conhecer bandas, artistas e tal, só que aí eu estou aqui, mano, saca? Eu vivo disso, sabe? E essa experiência que eu tive com o fanzine, que eu tenho com o fanzine até hoje, meu, me fez formar quem eu sou, saca? Em relação aquilo que eu penso, as minhas crenças e descrenças, posicionamento político, forma de expor minha arte, forma de desenhar, forma de escrever, tudo veio por meio dos fanzines, né? Então, quer dizer que fanzine, tudo bem, que eu sou o que eu sou, né, cara? Para algumas pessoas pode ser uma porcaria, grande porcaria isso, mas, cara, para as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa confiável, uma pessoa com caráter bom, e muito disso veio dos fanzines, dos amigos que eu fiz no meio dos fanzines, né? Então, fanzines para mim é a minha vida e ponto final. Por mais romântico que você possa parecer. Essa aí foi então um bate-papo aí que rolou com o Márcio Snow, muito legal aí. Eu, pelo menos, particularmente gostei quando eu revi essa entrevista aí, achei muito legal, muita coisa eu já não lembrava mais e foi muito legal. Espero que você tenha gostado e esse foi o programa The Sickness de hoje da UBTV. Um grande abraço e até a próxima semana.